Oi, gente rica. A autora da vez é a Joyce Meyer. Ela é uma pregadora, professora de bíblica, a autora do jornal New York Times, escritora de mais de 70 livros, incluindo best-sellers como Eu, Minha Boca Grande e No Campo da Batalha da Mente. Ela tem assim, mais de 1000 ensinamentos em áudio, além de uma biblioteca enorme de vídeo. Ela faz programas de rádio, televisão, palestras, conferências. Pô, ela é muito top. O livro é A Raiz da Rejeição, que tem como subtítulo Escapando da Escravidão da Rejeição e Experimentando a Liberdade da Aceitação de Deus. Logo no prefácio, ela inicia dizendo que a rejeição começa com assim uma semente que é plantada na nossa vida por meio de vários acontecimentos e que o fruto tem origem onde estivermos enraizados. Que ninguém atravessa a vida escapando totalmente da rejeição, mas que a boa nova é que todas as áreas da nossa vida que estão fora de ordem podem ser reestruturadas, né? Pela obra que Jesus realizou na cruz. E você pode se livrar de todo tipo de rejeição e outros tipos de bloqueio. Você só precisa identificar qual é a raiz da sua rejeição. O problema é que muitas pessoas tentam provar o seu valor e não percebem que com Cristo elas são maioria. Elas ainda não entenderam que só precisa do amor de Jesus. O próprio Jesus, quando veio à Terra, ele foi rejeitado por muitos, mas passou para tudo isso, para que pudéssemos ser livres. E levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, os nossos problemas, as nossas rejeições, as nossas feridas. Lembra daquela música? Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. Pois é. Uau. Bom, a autora, ela explica que são muitas as causas da rejeição. Abuso, incluindo abuso físico, verbal, sexual e emocional. Conflitos no lar, adoção, abandono, infidelidade no casamento, divórcio, rejeição de colegas, de familiares. E tudo isso traz muitas consequências, entendeu? O objetivo dela ao escrever esse livro foi assim de mostrar tanto as causas quanto as consequências da rejeição. Ela vai mostrando o que a Bíblia diz sobre vencer essa rejeição por meio da obra consumada de Cristo na cruz. E assim ela deseja que muitos sejam libertos com essa leitura. Bom, você que está chegando aqui pela primeira vez, eu quero lhe dar as boas-vindas ao meu canal. Eu sou a Cristiane Oliveira e assim como você, eu também tenho vários bloqueios, porque somos humanos. Assim como temos vários pecados, porque somos pecadores diários. E quem disser que não tem, acabou de cometer o pecado da mentira. Só existiu um que andou pela terra sem pecado e mais ninguém, e ele é Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. Então, eu convido você a fazer parte do meu canal, se inscrever, deixar o seu like, ou deixar o seu dislike caso você não curta o final, para eu saber que nem todo mundo gosta do que eu faço, né? E isso é normal, uma vez que nem Jesus agradou a todos. Só não vale ficar aí atrás da sua telinha, hein, fingindo que é paisagem, tá? Bom, se você não sabe como comentar ou dar um like porque está no seu celular, eu vou te ensinar agora. Observe que aqui embaixo, né, deve ter assim um X logo abaixo do meu vídeo no canto direito. Clique nesse X e pronto, apareceu tudo aí para você, like, dislike, o sininho. Faça o que você quiser. Bom, agora simbora, vamos para a resenha semanal. Joyce Meyer, ela conta com o famoso médico Dr. Tournier. Ele revelou para ela assim, um fato impressionante, que uma parcela expressiva dos maiores homens de sucesso no mundo tinham algo em comum. Eles tinham participado da mesma experiência de ser órfãos.
E alguns deles foram assim vítima de abuso e de alguns bloqueios. E existe até uma estatística que diz daqueles que se notaram notáveis empreendedores, 75% sofreram sérias carências emocionais e dificuldades na infância. Essa explicação que ela traz é porque essas pessoas que se sentiram tão indignos que eles tentaram assim correr atrás de algum valor. E muitos deles se tornaram muito bem-sucedidos. Mesmo com as suas vidas esfaceladas, eles buscaram atingir a perfeição e o sucesso. E é o que a gente vê por aí, em louco isso, né? Eu quero lembrar que o inimigo veio para matar, roubar e destruir, uma vez que o diabo sabe que nós somos vulneráveis. E é aí que ele vai atacar. Vez após vez, né? Para ver se existe alguma fraqueza remanescente da qual ele pode se aproveitar. E o nosso maior temor vem sobre nós. Lembra do que diz Jó? Isso acresce por minha conta, tá? Tá lá no livro de Jó, no capítulo 3, eu não sei o versículo. Ele fala assim: aquilo que eu mais temia foi o que aconteceu. E aquilo que mais me dava medo foi o que me atingiu. Pois é. Você pode também verificar em Provérbios 23, 7, que é o meu maior provérbio, que eu mais amo. Assim como imagina na sua alma, assim é. Para e pensa. Quantas pessoas existem no mundo de hoje que estão se desgastando ao tentar ser dignas de algo, sabe? A tentar escalar a escada do sucesso. Nós temos disponível a única coisa que nós precisamos, que é o amor de Jesus Cristo. De fato, a opinião dele a nosso respeito é a única coisa que realmente conta. Não se importe com o que os outros pensam ou dizem a seu respeito. Preocupe-se com o que Deus pensa de você. A rejeição, ela diz que é uma das armas favoritas que Satanás usa contra as pessoas. Ele não espera muito para começar a colocar sementes de rejeição. Ele pode ter trabalhado na sua vida por anos. Talvez ele tenha até plantado essa semente enquanto estava no ventre da sua mãe. Sementes que o levaram a sentir assim sem valor e uma pessoa indesejada pelas outras. Preste atenção. Deus diz que você é uma pessoa preciosa. Foi Ele quem escolheu você e derrotou o diabo por você e por mim. Acredite o que Deus diz a seu respeito, não aquilo que os diabos fazem com que pessoas digam a seu respeito. A rejeição está aí. Mas não há poder se você acreditar apenas no que Deus diz e nada mais. Ela diz que aprendeu isso na vida dela porque aprendeu a identidade dela e ela já sofreu muito antes. Hoje ela está assim, sem ligar mais para isso, entendeu? Porque o que os outros dizem a seu respeito é muito reflexo do que eles veem dentro deles e odeiam. Bom, pegou seu caderninho de anotações e a sua caneta, começa a anotar para conferir. Eu sou aceito do amado, está lá em Efésios, no capítulo 1. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Está lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 31. Deus disse que seu povo deveria se tornar o que mesmo? Um ato de justiça. Está lá em Isaías. Aquilo em que você estiver enraizado determinará o futuro em sua vida. A autora disse que ela descobriu na própria pele que leva muito tempo para se recuperar da rejeição e que a Bíblia ensina que nós somos desarraigados e então enxertados, enraigados e firmados no amor de Deus. E a cada momento que você ouvir a palavra de Deus, se você começar a prestar atenção e fizer o que Deus lhe diz, você vai obter um pouco mais de cura. E à medida que continuar a ouvir a palavra, será assim continuamente curado, pouco a pouco. E ela acrescenta que se você for um bom estudante da palavra e deixar Deus te fazer conhecer, então você vai ver a plenitude da herança que Deus morreu para te dar. Sabe o que tem nessa herança? Justiça. Mesmo quando você não faz tudo certo. Paz que excede todo entendimento. Mesmo quando a sua vida não está em paz.
e alegria indizível, mesmo quando não há nenhum motivo para você se alegrar. Essa é a sua herança e Jesus Cristo, sabe, deu para você e você pode desfrutar da vida. Ela diz que você precisa desfrutar da sua viagem e não ficar esperando o final, porque o reino dele já começou e é aqui e agora, e essa é a preparação, a seleção para ver quem vai permanecer até o final. Você está se preparando para essa classificação? Ela conta que problemas com rejeição estão assim profundamente enraizados. E receber ajuda não é tão simples como ir até o altar, fazer uma oração e sair e esperar que tudo esteja diferente da noite para o dia. Ela diz que você precisa cooperar com Deus para obter a sua cura e não ficar esperando cair do céu. Tudo aquilo que Deus mandar você fazer, faça. E assim, assuma-se um compromisso, por mais louco que seja. O que quer que Deus lhe diga para você se comprometer é onde você deve se comprometer, porque compromisso é uma das palavras-chave para a vitória. Muitas pessoas no mundo de hoje são inseguras, e essa insegurança não depende dos seus recursos financeiros, do seu trabalho, da sua aparência, como os outros reagem a você, ou como eles te veem, entendeu? Não baseie a sua segurança no carro que você dirige, na casa que você vive. Não baseie a sua segurança em quem é o seu cônjuge, ou se tem ou não filhos. Não coloque a sua segurança em nada além de Jesus Cristo e nele somente, porque ele é a rocha sobre a qual você deve se firmar. Tudo mais é areia movediça. Busque estabilidade em Cristo e não em cumprimentos. Ela deixa assim um recado pra gente, dizendo que ninguém sabe, né, a respeito de você ou de mim, mas ela decidiu que ela vai ser feliz até Jesus vir buscar. Ela já viveu 5 décadas e viveu boa parte da vida se sentindo miserável. E ela não pretende gastar o resto do dia de suas vidas, da vida dela, né, dependendo disso. Ela diz que se a gente ficar esperando coisas dos outros, a gente vai ser miserável. Mas se a gente estiver firmado na rocha, a gente vai descobrir que Jesus é inabalável, porque ele não oscila. Quando as dificuldades estão diante de nós, Jesus está ao nosso redor. Somos os únicos que possivelmente podemos estar entre a rocha e a pedra, que são todas as dificuldades que nós vivemos. E insegurança é o mesmo que instabilidade, incerteza, e significa falta de confiança, indecisão, vacilação e debilidade. Lá em Romanos está escrito: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Forte isso, né? Isso está lá em Romanos 8. Capítulo eu não me lembro. Se você verdadeiramente se assumir no Senhor, nenhuma arma forjada contra você vai prosperar. Toda língua que vai se levantar contra você, você vai mostrar que está no erro. Essa paz, justiça, segurança e triunfo sobre a oposição é a herança daqueles que servem ao Senhor. O tempo é de Deus, e aqueles que se levantarem, sabe, calúnia contra você, serão no futuro envergonhados. Pessoas inseguras, elas constantemente são atormentadas pelo que outras pessoas pensam a respeito delas. E elas possuem assim uma raiz de rejeição na vida e frequentemente são manipuladas e controladas pelos outros. São pessoas assim que vivem para agradar outras pessoas, ao invés de seguir a direção do Espírito Santo. A definição grega da palavra segurança diz que é pleno domínio, ser forte, governar, estar sem ansiedade, livre de cuidados. Preste atenção.
Porque a Bíblia diz que Deus escolhe as coisas fracas e as tolas do mundo. A palavra é escolha. Nós não somos impostos a Deus sem que Ele possa fazer nada. Todas as outras pessoas do mundo podem rejeitá-lo, mas Deus olha para você e diz: eu te escolhi. Isso é lindo demais, entendeu? Lá no Salmo 27, acho que é versículo 10, está dizendo: ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, contudo o Senhor me acolherá. Saiba que mesmo que a sua família inteira te abandone, vire as costas para você, com julgamentos errados, Deus estará, sabe, cuidando de você, porque foi Ele quem lhe escolheu. Você quer conhecer quais são os maiores resultados da raiz da rejeição? Então anote aí para você dizer se você tem esses sinais. Ela fala que são rebelião, ira, amargura, culpa, inferioridade, autoimagem pobre, escapismo, incluindo sonhar acordado, tá? Vício em drogas, em álcool, televisão, trabalho excessivo, crítica, pobreza, medo de todos os tipos, desesperança, pessoa defensiva, que mais, gente? Dureza, desconfiança, desrespeito, competição, ciúmes, perfeccionismo, autopiedade e escapismo. Essas são algumas, né? Ela diz que uma pessoa com raiz de rejeição, ela não se sente bem a respeito de si mesma e muitas vezes ela percebe coisas de forma errada. Ela está operando assim com uma deficiência emocional, porque ela não aprendeu que o seu valor é baseado naquilo que ela é em Cristo e não na forma como outras pessoas reagem e olham para ela. Nunca deixe que a opinião de alguém determine o seu valor. Joyce Meyer, ela diz que nós devemos aprender a separar as nossas opiniões e ideias do nosso eu. Apenas porque as pessoas rejeitam a nossa opinião não significa que elas nos rejeitem. Elas podem discordar de você e ainda continuar amando, respeitando você como pessoa. Que você deve dar às pessoas a oportunidade de discordar ou não haverá base para um bom relacionamento. Eu discordo um pouco desse posicionamento da autora, porque os tempos mudaram. E o que a gente está vendo, as pessoas até eram assim antes, mas hoje, infelizmente, o nível de entendimento e impaciência se esgotou e chegou ao nível zero. Ninguém quer ouvir mais de ninguém. As pessoas traçam assim uma fotografia de você, dizem o que querem, não te dão opção de defesa, de réplica e te deletam. Isso é assustador. Nós estamos vendo isso acontecer, sabe, nas famílias, nos relacionamentos, nas amizades, em todos os ambientes. Essa é a nova realidade do mundo atual, no Brasil e talvez no mundo. As pessoas estão sendo presas por expressarem as suas opiniões, por discordarem umas das outras. Isso é muito triste. As pessoas estão sentindo medo. O que acontece é que as pessoas com raízes de rejeição não podem ser confrontadas. E esse tipo de comportamento impede de desenvolver relacionamentos duradouros. A Bíblia tem muito a dizer sobre correção, especialmente Provérbios, né? As Escrituras, elas nos dizem que um grande sinal de maturidade é a habilidade de aceitar a correção, de ouvir a opinião contrária do outro. Quando alguém se sente rejeitado, há assim uma intensa dor emocional e isso machuca muito. Eu creio que a gente costuma se esforçar mais arduamente para evitar a dor emocional do que a própria dor física. Nós colocamos assim um muro invisível, mas real, entre nós e qualquer um que possa ser capaz de nos ferir. A palavra rejeição, ela significa ser
descartado, ser desprezado, como não tendo nenhum valor. Ser rejeitado significa ouvir assim, tipo, eu não quero você, você não tem valor nenhum para mim, você não é o que eu quero, você não é a pessoa certa. O que acontece para uma pessoa nessa situação? É muito doloroso. Deus não nos criou para sermos rejeitados. Ele nos criou para ser aceitos, amados. E não há nada na natureza que nos foi dado por Deus que possa se conformar com o fato de ser rejeitado. A maioria das pessoas não sabe como separar aquilo que alguém é daquilo que a pessoa faz. A rejeição atinge a todos. Ela diz que não crê que exista alguém em algum lugar que não tenha sido atacado pelo diabo, pelo meio da rejeição, ou para rejeitar alguém. E no dia que a gente entender que pessoas feridas ferem pessoas, nós vamos acolher mais e vamos passar a amá-las mais. Quando as pessoas machucam você, você costuma construir muros? Toda vez que você sentir muros crescendo, você deve derrubá-lo pela fé. À medida que Deus revelar para você esses muros na sua vida, você tem que derrubar cada um deles pela fé. Deixa Jesus te ajudar a derrubar todos esses muros que você vai construindo ao longo da sua vida, para que Jesus possa se tornar o seu próprio muro de proteção. Os muros criam bloqueios e os votos secretos que nós fazemos a nós mesmos também criam. Eles são do tipo assim, nunca mais deixarei ninguém me ferir. Ninguém mais vai me controlar novamente. Não deixarei ninguém mais mandar em mim. Ninguém mais vai me dizer o que fazer. Nunca mais deixarei ninguém me machucar com palavras duras. E por aí vai. Quantas vezes você já disse isso para você mesmo? Você está construindo muros ao seu redor porque está ferida. Joyce Meyer, ela também diz que além de construir muros, você pode usar o padrão de fingimento. Você não vai me machucar porque eu não me importo com o que você faça. Fingidores são capazes de amar e acham que são pessoas difíceis de ter bons relacionamentos, entendeu? Isso não é só limitado às mulheres, não, porque os homens também fingem que são fortes e eles estão sofrendo e não admitem isso. Tipo assim, alguém machucou você, né? E mais tarde chega e, poxa, me perdoa, me desculpa por ter machucado você. E aí, em vez de você dizer, você tá perdoado, tudo bem, eu te perdoo, você diz, tem problema, você não me machucou. Pare com isso. Pare de fingir. Outro tipo de proteção é a autodefesa. É quando você tenta colocar uma série de regras no seu relacionamento para que o outro saiba exatamente o que precisa fazer para te agradar, para lidar com você, entendeu? Isso é horrível, porque você não aceita a outra pessoa exatamente como ela é. Outro tipo de proteção é quando você compra, né, a proteção da pessoa. Você abençoa as outras pessoas porque você realmente ama ou porque você quer fazer com que elas amem você. Nós humanos temos a tendência de tentar mudar os outros o tempo todo, né? A gente busca viver um estilo de vida assim, incubadora, na qual ninguém pode nos tocar ou nos abalar, mas a gente pode fazer tudo com os outros. Ela fala também sobre mais um tipo de proteção, que é aquela de buscar o perfeccionismo. Ninguém vai poder rejeitar você, você é perfeito, você faz tudo perfeito, você só não sabe desfrutar da vida. A alegria não se compra com a perfeição, mas com a aceitação de quem é Jesus em nossas vidas. E Ele quer que a gente desfrute, tenha vida em abundância. Ela diz que tudo que Jesus espera da gente é que a gente creia nele, entendeu? Que a gente conserve os nossos olhos nele, porque ele fará coisas acontecerem no seu devido tempo. E Paulo diz também que Deus propositadamente
escolhe as coisas fracas do mundo para que ele possa usar e confundir os sábios. Está lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 27. Ele quer que aqueles que são sábios em si mesmos olhem para aqueles que estão sendo usados por Deus e digam: você? Ele quer surpreendê-los. Jesus espera alguém que diga para ele: Senhor, eu não posso fazer nada sem a tua presença. Preste atenção. Deus quer nos colocar numa posição na qual o mundo nos veja e diga: isso é o poder de Deus em operação. Por que você acha que Jesus escolheu aqueles discípulos? Se ele tivesse assim buscando perfeição, né? Provavelmente ele não teria escolhido cobrador de impostos e pescadores. Os cobradores de impostos eram odiados nos dias de Jesus. Eles eram os piores dos piores. Ninguém suportava os cobradores de impostos. Contudo, Jesus disse a Mateus: quero usar você. Siga-me. Tudo que ele tinha que fazer para se qualificar era seguir Jesus. Jesus não entregou um formulário aos candidatos, aos discípulos e disse: descreva todas as suas qualificações. Ele também não disse: bem, você ficará comigo algumas semanas e eu vou observar quantos erros você comete. Tudo que ele disse foi: sigam-me, sejam meus discípulos, aprendam sobre mim e desejem ser como eu. Eu os farei pescadores de homens. Eu os usarei. Sim, Deus escolhe as coisas fracas propositadamente, para que as pessoas possam olhar para elas e dizer: isso só pode ser de Deus. É isso que Ele quer. Ele quer nos usar e para que as pessoas saibam que isso é obra dele, não nossa. Um cristão maduro aprende a viver sobre o sangue, não sobre a condenação. Não gaste a sua vida tentando agradar a Deus para que Ele possa abençoá-lo mais. Deus é amor. Ele já amava você incondicionalmente, mesmo antes que você prestasse qualquer atenção nele. Ele prometeu nunca rejeitá-lo, se você crer nele. Nunca esqueça que a condenação é assim um sentimento que o diabo produz quando cometemos qualquer tipo de erro e recebemos esse sentimento como verdade. Se a gente não souber o nosso real valor, entendeu? E que nós estamos em Cristo e que vivemos pela fé. A gente erra todos os dias porque nós somos humanos, pecadores, mas a gente deve ser assim em relação a Jesus, assim como assim, apaixonados por Ele, porque Ele morreu e não há outro igual a Ele. Nós devemos ansiar por Ele, conforme está descrito lá em Salmo 42, no versículo 1, que diz: assim como a corça anseia pelas correntes das águas, eu anseio por Ti, Jesus. Jesus sabe que as nossas fraquezas são simplesmente lugares onde Ele pode mostrar-se forte em nós. Nós rejeitamos a nós mesmos e aos outros por causa da imperfeição. Pessoas nos rejeitam por causa da nossa imperfeição. Mas Deus nunca nos rejeita por causa das nossas imperfeições e fraquezas. Confie em Jesus. Deus nunca se cansa de ver diante do seu trono pessoas pedindo ajuda. Não tente viver sobre a maldição da frustração, porque cada vez que você falhar e se sentir desapontado consigo, sabe, com você mesmo, olhe para Jesus, porque Ele é perfeito. E quanto à rejeição dos outros, Jesus disse: não se preocupe com isso. Se eles o rejeitam, estão rejeitando a mim. Mantenha os seus olhos em Jesus. Ele foi rejeitado também. Mas a Bíblia diz: a mesma pedra que os edificadores rejeitaram e desprezaram, tornou-se a pedra principal e angular. Se você mantiver os seus olhos em Jesus, aqueles que o rejeitaram um dia contemplarão enquanto o próprio Deus o levanta. E aqueles que o rejeitaram olharão para você e dirão: hã? Não posso acreditar nisso. E você dirá: eu também não. Mas a Bíblia diz para os homens: isso é impossível. Mas todas as coisas são possíveis para Deus. O autor explica
que pecado, no sentido literal, é errar o alvo, é não atingir a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que a gente siga a direção do Espírito Santo e não a exigência das pessoas, entendeu? Ele nos deu livre-arbítrio porque Ele quer que a gente escolha Ele e os caminhos dele. Mas Ele não nos força a fazer nada. Já Satanás não tem problema em usar força, manipulação, controle, qualquer outra coisa que puder para nos impedir de sermos livres. O diabo usa a raiz da rejeição que está em muitas pessoas, o medo da rejeição, né? O medo do homem é o medo de perder a aprovação, é o medo da gente ficar sozinho, o medo da gente ser criticado, de sermos debochados, o medo do que as pessoas vão dizer da gente e muitos outros medos que nos impedem de seguir a direção do Espírito Santo. O diabo sabe que Deus tem um bom plano para a nossa vida e o alvo dele é impedir que cada um de nós conheça esse plano. Lá em Gálatas, no capítulo 1, acho que é capítulo 10, versículo 10, Paulo está dizendo que se ele quisesse agradar as pessoas, ele não estaria servindo a Deus. E não pense que o inimigo escolhe alguém com quem você não se importa. As pessoas mais próximas de você serão usadas pelo inimigo. A todo custo a gente deve buscar agradar a Deus muito mais do que aos homens. Mesmo que isso custe a nossa reputação, as pessoas que amamos, nós devemos agradar sempre a Deus. Isso vai nos custar os nossos amigos, mas Deus os substituirá. O povo de Deus precisa desesperadamente ser obediente, é o que diz a autora. Ela diz que quando ela tomou a decisão de ser uma serva para ser Jesus, ela perdeu muitos amigos. Alguns dos membros da família dela ficaram furiosos com ela. Ela se sentiu ignorada por longo tempo. Mas hoje ela está feliz com a decisão que ela tomou e mal pode acreditar. Ela conta também que lá em Gálatas, no capítulo 6, está escrito que é preciso corrigir as pessoas para que elas possam ser restauradas, reintegradas ao reino de Deus. Mas isso deve ser feito assim com mansidão, com docilidade. E ela fala o quanto isso é difícil para ela, porque Deus tem dado uma personalidade forte para ela. Ai, meu Deus, nem fala sobre isso, né? E ela se expressa assim de uma maneira bastante direta. Parece até que ela está falando de mim. Mas a gente não pode deixar de corrigir as pessoas. Nós devemos abordá-las, né, com amor. E nunca devemos nos aproveitar delas. Ai, como isso é difícil. Ela finaliza o livro dizendo que todas as áreas da sua vida que estão fora de ordem podem ser reconciliadas por intermédio de Jesus Cristo, da obra que Ele realizou na cruz. E você precisa crer nisso. E não pode aceitar a escuridão, mas deve determinar ser livre. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha curtido a resenha dessa semana. Espero que você reflita sobre esse importante assunto que é a rejeição, que causa dores e mágoas e sofrimentos para tantas pessoas e para mim também. Obrigada pela companhia até aqui, né? Lembre de deixar o seu like ou o seu dislike e a gente se encontra na próxima semana. Beijo, gratidão.